Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje celebrando esta memória de um santo que foi conhecido por muitos, se não no tempo em que ele estava aqui entre nós presente, mas pelo seu legado também. São Paulo VI, o Papa que encerrou o Concílio Vaticano II, que foi proclamado pelo Papa São João XXIII, não é? Pois é, e hoje, celebrando a memória deste santo, a memória com as leituras, as orações próprias do comum dos pastores, a Santa Liturgia, a liturgia da palavra, nos presenteia com estes textos da Sagrada Escritura que são tão importantes. Estes textos são os textos das leituras da sexta-feira da 7ª semana da Páscoa, da semana corrente, né? A gente só usou nesta Santa Missa, só estamos rezando o próprio dos pastores para papas, né? Porque hoje celebramos então esta memória. Mas as leituras é do dia corrente. E olha como vem a calhar, não é verdade? Como estas leituras têm tudo a ver com o ministério deste santo pastor que celebramos o dia de hoje, São Paulo VI. Vejamos no Evangelho, Jesus Cristo então proclama o primado de Pedro. São Pedro foi escolhido por Jesus Cristo para ser o primeiro dentre os apóstolos. Não significa que toda a comunidade apostólica se restringia à sua decisão. A decisão de Pedro era sempre colegial. É claro que consultando os seus pares, ele depois proclamava sempre algo definitivo, porque ele era o primeiro dentre os apóstolos. E assim então, toda a hierarquia da igreja, toda a estrutura hierárquica da igreja foi estruturada desta forma. Que forma é esta? A partir da colegialidade. Na igreja não existe democracia. Na igreja existe colegialidade. É o colégio dos apóstolos que governam a Santa Igreja como autênticos pastores que são sucessores legítimos dos apóstolos. E o sucessor de Pedro hoje se chama Francisco. Então, no colégio episcopal, a igreja ela é governada pelos seus bispos em comunhão com o primeiro dentre eles, que é o Papa Francisco. Essa estrutura colegial também, ela é uma realidade presente nas dioceses. Os bispos, pastores legítimos, sucessores dos apóstolos. O padre está falando isso devagar, porque é importante alguém entender isso, tá? Sucessores legítimos dos apóstolos. Os bispos, eles têm o munus de ensinar, governar e santificar. São os pastores próprios da diocese. E na diocese, eles também se reúnem de forma colegial para serem ajudados a tomar alguma decisão. Por exemplo, na diocese, além do conselho de presbíteros, nós temos o colégio dos consultores, nós temos também os vigários forâneos, nós temos também alguma comissão que eventualmente o senhor bispo deseja criar e assim o faz para consultá-la, mostrando que toda a estrutura hierárquica da igreja é colegial. Também numa paróquia, você sabia disso? Que o pastor próprio da paróquia é o pároco. Este que vos fala, indigno servo do Senhor, foi nomeado no ano de 2017, no dia 16 de janeiro, para ser pastor próprio da paróquia de São Paulo Apóstolo, em Campinas. E todo o povo de Deus aqui desta paróquia me foi confiado. Quem me confiou? O bispo. Então, eu trabalho em cooperação com o pastor da arquidiocese, que é o bispo. Só que como algumas orientações são dadas na paróquia, a partir dos conselhos e também de algumas comissões,
que o pároco, assim como o bispo na diocese, o pároco na sua paróquia tem prerrogativas para constituí-las. Então, qualquer orientação que o pároco dá, por maior ou menor que sejam, às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, ele julga oportuno consultar esses conselhos, consultar também essas comissões, tá? Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês que o governar da igreja muitas vezes não é aparente. O padre não diz, olha, agora eu estou reunindo com uma comissão, mas eu consultei. Olha, eu estou reunindo com um conselho. Às vezes eu aviso nas missas que eu terei reunião de conselhos. Olha, eu vou conversar com algum agente de pastoral para ver o que ele pensa. Eu não tenho que ficar falando isso toda hora. Assim como o bispo também não precisa dizer isso toda hora, como o Papa não precisa dizer isso toda hora. Então, para vocês entenderem que um dentre os 3 munos do pastor próprio, que é o munus de governar, muitas vezes ele acontece às escondidas. Não às escondidas porque eu tenho que esconder alguma coisa, mas no sigilo. Eu não preciso divulgar tudo, até porque tem coisas que o padre nem pode falar. Tem coisas que se referem a foro íntimo, então o padre precisa guardar para ele. E tem decisões que eu preciso considerar aquilo que no meu ministério de pároco, no exercício do munus de governar, como pastor desta paróquia, eu tenho que tomar algumas decisões baseadas em situações que nem todos os paroquianos conheçam. Eu estou deixando isso bem claro, justamente nesse dia em que nós celebramos a memória deste santo, São Paulo VI, e falamos do primado petrino, para mostrar para vocês como que acontece na igreja o munus de governar. O munus de santificar é pela celebração dos sacramentos. Hoje eu santifico o meu povo quando eu celebro a Sagrada Eucaristia. Eu santifico este corpo eclesial, este rebanho a mim confiado, quando eu celebro a Santa Missa, quando eu faço minhas orações, quando eu faço as minhas preces em favor de todo o povo. Eu ensino o meu povo quando eu falo uma homilia, por exemplo, quando eu faço uma catequese, quando eu escrevo alguma carta, como eu dou alguma orientação, alguma instrução. Então observem que muitas vezes o munus de governar, de santificar e de ensinar não são aí amplamente divulgados em redes sociais, até porque não tem necessidade de fazê-lo. Então compreendam que toda ação do pároco, assim como toda ação do bispo, como toda ação do Santo Padre, são ações pautadas na colegialidade da igreja, que é mãe e mestra, que tem um magistério, que tem uma tradição e que é embasada na Sagrada Escritura. Não é invenção da nossa cabeça. Agora, entendam uma coisa, o nosso barquinho chamado igreja está navegando num mar chamado mundo. E este mundo inclui a sociedade civil. E na sociedade civil existem leis também, assim como na sociedade eclesiástica existe, a igreja tem um código de direito canônico com 1752 leis, e também outras tantas leis fora deste código. Assim como sou obrigado a cumprir estas leis, também como sujeito da sociedade civil, eu estou obrigado a cumprir as leis civis. Então existem decisões e determinações que, mesmo não concordando, eu sou obrigado a cumpri-las porque alguém que tem autoridade civil as impõe, sob pena de alguma multa ou de interdição da comunidade, ou até mesmo de um processo, sobretudo nesse tempo, não é verdade? Um processo contra a saúde pública. Então, o padre está dizendo isso porque me revolta tanto quando alguém que quer ter tanto zelo pela igreja simplesmente solta em suas redes sociais uma frase dizendo assim: estamos sem pastores. Eu sou o quê? O bispo é o quê? O Santo Padre é o quê?
ponto final. Então, toda essa introdução que eu fiz é para fazer com que todos conheçam que a hierarquia da igreja, o governo da igreja, o munus de governar, santificar e ensinar, acontecem mesmo em tempo de pandemia, viu? Mesmo quando a assembleia não está aqui reunida, o padre está governando, o bispo está governando, o papa está governando. Mesmo quando a assembleia não está aqui reunida, o bispo está ensinando, o papa está ensinando, o pároco também está ensinando. Mesmo quando a assembleia não está aqui reunida, o papa está santificando, o bispo está santificando e o pároco também está santificando. Agora, não adianta a gente ficar murmurando. Estamos passando por uma situação complicada, uma situação nunca vivida no nosso país. E tem gente que falta com caridade para com os pastores da igreja. Meu coração como pastor, sinceramente, ao mesmo tempo que acolhe o desejo do coração das minhas ovelhas que são trazidos até mim, hoje pelas redes sociais ou por mensagens, ao mesmo tempo chora em ver ovelhas que não compreendem essa dinâmica do governo da igreja e até mesmo acham que a gente precisa simplesmente perverter a ordem e as leis da sociedade civil. Jesus Cristo não fez isso, tá? Pois bem, vamos aqui no Evangelho. No Evangelho de São João, depois que São Pedro, diante da atrocidade da prisão de Cristo, diante da atrocidade da sua crucifixão e da sua morte da cruz, depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, e isso foi anunciado por Jesus lá na última ceia, quando Pedro diz que irá participar da paixão do Senhor, Jesus diz a ele: você está dizendo isso, mas antes que o galo cante, você me negará 3 vezes? Pois bem, isso causou no coração de Pedro uma amargura, ou melhor, uma tristeza muito profunda. Porque imaginem só, membro dos apóstolos, aquele ao qual Cristo escolheu para ser o primeiro dentre os apóstolos, quando recebe o anúncio da paixão do Senhor, se comporta de tal forma que não aceita os mistérios da vontade de Deus, que se realizarão mesmo que através de uma forma tão horrível, a morte de Cristo na cruz. Então Pedro se deixou abater pelo desânimo e pelo medo, pelo desespero. Por isso ali ele fraquejou. E aí então, diante de algumas perguntas que fizeram-lhe, ele disse que não conhecia Jesus. Agora nós temos Jesus ressuscitado, que durante os 40 dias depois da sua ressurreição, por algumas vezes apareceu aos seus apóstolos para dar a boa notícia de que a sua missão continuaria agora através do munus apostólico. A missão de Jesus continua hoje através do munus de governar, de ensinar e de santificar. É isso que Jesus transmite aos seus apóstolos. Imagina só como que o coração de Pedro estava nesta hora, lembrando das negativas que ele tinha dado em relação a Jesus. Então Jesus chama Pedro num cantinho e conversa com ele. Pedro, tu me amas? Pedro ali estava com um coração muito contrito, muito arrependido. Mas ainda lhe faltava alguma coisa. Suas capacidades meramente humanas não lhe davam condições de amar Cristo Jesus do mesmo jeito que o Cristo nos amou, a ponto de entregar a sua vida por mim, por você, por nós. E aí então Pedro responde, apresentando a Jesus tudo aquilo que ele possuía. Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes tudo. E aí então Jesus pergunta-lhe de novo: Pedro, tu me amas? Pedro, mais uma vez, com o coração apertado. Gente, vamos nos colocar agora no lugar de Pedro. Vamos nos colocar agora na situação daquele que traiu Jesus.
Não assim como Judas, que o entregou, mas traiu Jesus pelas 3 negativas que foram dadas a ele. E aí então um coração sangrando de dor. Mas ainda Pedro só tinha aquilo, a sua miséria, para entregar a Jesus. E assim Pedro faz. Entrega mais uma vez a Jesus suas misérias e sua incapacidade de amar plenamente, assim como Cristo Jesus nos amou, a ponto de entregar a sua vida por nós. Mas isso não basta. Chega um momento que Jesus pergunta a Pedro pela 3ª vez. E isso causa ainda mais um aperto no coração de São Pedro, porque o fez recordar as 3 negativas que ele havia dado na iminência da sua paixão. Por que o Senhor está me perguntando 3 vezes se eu amo? É porque eu o neguei 3 vezes. Então eu tenho que pedir ajuda, pedir a graça do Espírito Santo em minha vida, para que o meu coração seja transformado, a fim de que ele seja igual ao coração de Jesus. A gente não diz isso nesta jaculatória, né? Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mas somente pelas capacidades humanas, Pedro não teria condições. E aí então, já por 2 vezes manifestando a sua miséria e a sua incapacidade, mesmo que veladas aí sobre a palavra amor, Pedro pela 3ª vez proclama o seu amor, mas agora este amor é diferente. Pedro atinge aquilo que é necessário para que o seu coração se modele ao coração de Cristo, para que a sua vida se entregue em benefício do seu povo, da igreja, assim como Cristo entregou a sua vida por nós. E pela 3ª vez então, quando Pedro diz que ama, aí é proclamado o amor ágape. Se nós pegarmos no original grego, nós vamos observar que as 2 primeiras vezes, este amor aqui, na língua grega, a palavra amor tem vários significados, pelo menos 2. O amor ágape, que é o amor que nós conhecemos. Olha, Cristo Jesus que morre na cruz por nós. E o amor filia. O amor filial é como um amor de um pai, de um filho para com o seu pai. Mas isto, ali naquele contexto do primado petrino, não bastava, não era suficiente para que Pedro tivesse as condições de participar dos sofrimentos e da cruz de Cristo em benefício de suas ovelhas, em benefício do povo que lhe seria confiado pelo próprio Cristo, povo que lhe pertencia e que Cristo Jesus confiou a Pedro e aos demais apóstolos como pastores legítimos. E aí então Pedro, pela 3ª vez, ao responder que amava Jesus, deixa explícito que o seu amor agora é um amor capaz de participar da cruz de Cristo em benefício de suas ovelhas. O amor filial se transformou no amor ágape. E aí então Jesus Cristo, acolhendo aquela sinceridade no coração de Pedro, diz assim: Pedro, apacenta então as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E Jesus diz estas coisas porque, acolhendo este amor ágape manifesto pelo coração de Pedro, ele começa a incluir Pedro na participação da sua paixão. Então Jesus Cristo começa a dizer estas coisas a Pedro, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Certa vez, visitando uma das capelas lá no Palácio Apostólico em Roma, anexa à Capela Sistina, eu fiquei muito impressionado com
um afresco numa parede. Uma capela belíssima, anexa à Capela Sistina. E aí então eu perguntava o que aquele afresco significava. É claro, o afresco era de Pedro sendo crucificado. E todos nós sabemos que a crucifixão de Pedro foi de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de ser crucificado do mesmo jeito que o seu Senhor. Só que algo interessante nesta capela acontecia. Quando a gente entrava na porta e caminhava até o presbitério dessa capela, até o altar da capela, se olhássemos para aquela gravura, o olhar, o rosto de Pedro acompanhava a gente. Algo muito interessante. De um lado era Pedro, do outro lado era Paulo. E aí então, a pessoa que estava com a gente, explicando um pouquinho sobre essa capela, ela contou-nos aquilo que acontece naquela capela. Hoje a homilia vai demorar um pouquinho mais, desculpem. Quando o cardeal, durante o conclave, é eleito papa, ou seja, é eleito sucessor legítimo do apóstolo Pedro, depois que ele sai da Capela Sistina, onde acontece esta eleição, ele se dirige à chamada Capela das Lágrimas, né? E aí depois até a Capela da Paramentação, se paramenta, e pela primeira vez ele se dirige à comunidade ali dos cardeais, ao colégio cardinalício, que já não está mais na Capela Sistina, mas sim, ou melhor, está na Capela Sistina, mas alguns já estão ali nesta capela anexa à Capela Sistina, e aí então ele faz a sua primeira oração junto com o colégio cardinalício, nesta capela anexa que eu lhes falei que tem essa gravura do apóstolo Pedro na parede. E sabem por que o olhar de Pedro acompanha aquele que entra pela porta e se encaminha até o presbitério? E aí a pessoa que estava com a gente explicava. Para fazer com que aquele que se tornara papa tome a consciência de que assim como Pedro, pelo seu amor agápico, entregou sua vida por Cristo em favor da igreja, aquele que fora eleito sucessor do apóstolo Pedro deveria fazer a mesma coisa. É como se Pedro, naquela gravura, dissesse: olha, eu derramei o meu sangue por causa de Cristo, em benefício de toda a igreja. E você vai ter capacidade de fazer isso? Permaneça fiel. Assim como eu fui fiel, que você também o seja. Isso me marcou tão profundamente, que toda vez que o bispo me designa para alguma função, para algum pastoreio, para alguma situação, eu trago comigo esta experiência vivida naquela capela. Diante de nossas fragilidades, será que hoje meu coração estaria preparado para morrer por causa de Cristo em benefício do povo que me foi confiado? Participando dos sofrimentos da cruz de Cristo? Pois é, os pastores da igreja, pelo seu munus de governar, santificar e ensinar, são chamados a dar a sua vida pelo seu rebanho. Muitas vezes o medo até poderá nos fazer negar, ou dizer não, ou uma excessiva prudência poderia dizer: olha, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou tomar tal decisão. Pedro passou por isso, por essa experiência. Mas é importante permitirmos sempre que o amor fale mais alto. Porque o amor é capaz de fazer com que o medo seja superado e a nossa vida seja entregue por causa de Cristo. Seja a participação na sua Santa Cruz, em benefício de todo o povo que foi confiado àquele pastor. Finalizando esta homilia, já longa demais, eu pediria que você rezasse por mim, eu pediria que você rezasse pelo nosso arcebispo, eu pediria que você rezasse pelo nosso Santo Padre o Papa. Porque neste tempo em que vivemos, não está sendo fácil exercer o ofício de pastor.